Olá, mundo! No vídeo de hoje vamos falar sobre política de segurança da informação. A política de segurança da informação normalmente é chamada de PSI, então eu vou usar esse termo daqui para frente, para não ficar repetindo. E o que é uma PSI? É um conjunto de regras e melhores práticas que definem o papel da segurança da informação dentro da organização. Ela tem como objetivo a proteção das informações corporativas contra eventuais ameaças que podem prejudicar a operação. É uma declaração formal geral da alta direção da organização. Ela também pode servir para a organização durante ações trabalhistas, cíveis ou criminais. Toda a estrutura da PSI é registrada em vários documentos. É importante que ela seja criada utilizando uma linguagem formal, justamente por ser um documento de orientações e regras. E qual o principal objetivo de uma PSI? A PSI visa proteger 3 princípios de segurança da informação na organização. Esses 3 princípios são confidencialidade, integridade e disponibilidade. E o que é cada um deles? A confidencialidade assegura que as informações sejam acessadas apenas por quem tem autorização de acesso. A integridade assegura que as informações sejam íntegras, garante que elas sejam confiáveis e não possam ser alteradas ou apagadas indevidamente. E a disponibilidade assegura que as informações estejam disponíveis para uso sempre que solicitados por alguém que possui permissão de acesso. Todas as partes que compõem uma PSI devem se relacionar com um ou mais desses 3 princípios. E qual a importância da PSI na organização? Ela ajuda a atingir a conformidade com leis, regulamentações e certificações, como por exemplo a LGPD, a PCI ou a ISO 27001 e entre outras. É importante também para o cumprimento de contratos. Por exemplo, se algum cliente exige que o sistema esteja disponível 95% do tempo, a PSI ajuda para que isso seja alcançado. Também é importante para a estratégia e objetivo da empresa. Para onde ela quer ir, quais metas ela quer alcançar, quais os objetivos estão no radar. Se tiver algum ataque de ransomware, isso pode prejudicar as metas da empresa. E se informações sigilosas de colaborador, como por exemplo o salário, acabar ficando exposto para todo mundo, isso pode causar algum problema interno? Aqui a PSI vem alinhada com o propósito de tirar as pedras do meio do caminho, assim facilitando para a organização atingir as suas metas. É importante também para a questão de prevenção de fraudes. Um treinamento e orientação diminuem as chances de fraude ocorrerem. Os colaboradores ficam ligados, eles percebem o problema já de início, e fraudes trazem muita dor de cabeça e custos para a organização. Por isso é importante identificar rápido e mitigar o problema logo no início. A PSI também ajuda a reduzir os erros. Quando um colaborador sabe o que precisa ser feito, as chances de erro diminuem. Erros geram custos para a organização. Um procedimento bem documentado diminui muito as chances de um erro. Consequentemente, menos custo para a empresa e menos problemas para os colaboradores resolverem. Eles ficam felizes focando seus esforços no que realmente é importante e não ficam apenas apagando incêndio. E por último, ela ajuda na redução de omissões. Erros acontecem e eles precisam ser reportados o mais rápido possível. Apontar culpados só vão fazer com que os outros colaboradores tenham medo em reportar um possível problema. Então o incentivo certo precisa ser dado. Informar a área responsável o mais rápido possível e procurar corrigir o problema. Quando os problemas não são devidamente tratados, eles ganham força e tamanho. E isso multiplica o impacto e prejuízo na organização. Agora vamos falar sobre os tipos de documentos da PSI. Normalmente os tipos de documentos de uma PSI são a PSI, normas, procedimentos e termos. Falando da PSI, a PSI é o porquê. Por que deve seguir as regras de segurança da organização? Ela dá uma noção base da estrutura de segurança da empresa. Ela define os responsáveis, o escopo, os papéis e as sanções. Sobre os responsáveis, ela informa quais são os responsáveis e sobre o que. Por exemplo, um comitê de proteção e privacidade de dados. Ele ficará responsável por gerenciar os dados pessoais na organização. Especifica quais os colaboradores que podem ser contatados para esse caso. Define o escopo, no caso, quem ela é direcionada. Normalmente ela é direcionada para todos da organização, mas você pode criar uma PSI para os colaboradores e outra para terceiros, por exemplo. A PSI também define os papéis dentro da organização, como administrador, gestor, usuário, encarregado e etc. E ela esclarece alguns pontos sobre as punições. Sanções caso tenha descumprimento, quem vai avaliar isso, quem vai aplicar e etc. Agora vamos falar sobre as normas. As normas são o que da PSI. São as regras ou leis definidas pela organização sobre o que pode e o que não pode fazer dentro da empresa.
Por exemplo, uma academia, ela possui normas como não pode jogar o peso no chão, guardar o peso no lugar certo, não pode ficar tirando sarro dos frangos e etc. A diferença nesse caso é que as normas podem ser alteradas de acordo com a aceitação da empresa. Por exemplo, a academia não exige mais que os pesos sejam guardados no lugar certo, porque eles contrataram uma pessoa para fazer isso. Ou a empresa antes não permitia a instalação de jogos no computador da empresa, agora ela permite a instalação de um jogo em específico. Essa é a definição de normas e ela existe em vários lugares, inclusive na sua casa, principalmente se você tiver filhos. É a mesma ideia. Assim como qualquer lei, se houver um descumprimento, terá uma punição. E esse descumprimento será avaliado pela direção, ela que vai decidir se haverá penalidades ou não. E essas penalidades, quem define é a diretoria. O responsável pela segurança, normalmente um analista, vai apenas coletar as informações e as evidências para a diretoria. E é ela quem vai decidir alguma coisa. Agora vamos falar sobre procedimentos. Procedimentos é o como da PSI. São instruções de trabalho. Ele orienta como determinada coisa deve ser feita. Quase como um tutorial ou um passo a passo. E aí vai depender da necessidade e do contexto. Você cria quantos procedimentos forem necessários. Quanto mais, melhor. Isso ajuda a evitar problemas na saída de colaboradores da organização, pois o conhecimento fica documentado e fica na empresa. Ele não vai embora com o colaborador. Por exemplo, um colaborador está com suspeita de vírus no computador dele. Como proceder? Tendo um procedimento explicando do que deve e o que não deve fazer, vai orientar o colaborador para que ele tome a melhor decisão e não agrave a situação caso for realmente um vírus no computador dele. Outro exemplo, um titular de dados pessoais fez a solicitação de acesso aos dados para a empresa. O que deve ser feito nesse caso? Quem fará o atendimento? Como que será entregue isso ao titular? Todas as orientações precisam ser documentadas em procedimentos bem detalhados. E como que esses três documentos se relacionam? A estrutura desses três documentos fica dessa forma. A PSI fica em primeiro lugar, dando base para os demais. Logo em seguida vem as normas, e das normas serão extraídos os procedimentos. E agora vamos falar sobre o documento de termo. O termo ele não fica no meio da hierarquia dos outros documentos porque ele é mais como um contrato. Mas com certeza ele tem relação com toda a segurança da empresa. Ele possui condições impostas pela organização. Não tem margem de negociação aqui. É ler, entender e aceitar. Ele explana as regras que a organização quer que sejam seguidas. Ele delimita e exclui as responsabilidades de colaborador e da organização também. Ele resguarda o colaborador e a organização contra riscos legais. E, por fim, formaliza o aceite de ambas as partes. Um exemplo de termo é a utilização correta de um computador da empresa. É especificado que não é autorizado utilizar o computador da empresa para minerar criptomoedas, por exemplo. Ou não é permitido a divulgação de dados sigilosos para terceiros. Beleza, montei a PSI, as normas, procedimentos e termos, está tudo pronto. Como é que eu faço para avisar isso agora para os colaboradores? A forma de comunicação precisa levar em consideração a cultura da empresa. Não há regra para o melhor jeito para comunicar isso. O analista precisa entender o que melhor funciona para aquela empresa. Pode ser por vídeo, workshop, treinamento, palestra, videoaula, etc. O importante é assegurar que todos os colaboradores tenham acesso facilitado aos documentos. Sempre disponibilize em todos os meios disponíveis, como por exemplo, digital, físico, na nuvem, aplicativo e etc. Levar em consideração também as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, como visual ou auditiva. Procurar fornecer esses documentos da melhor forma possível. O acesso facilitado aos documentos precisa ser levado seriamente em consideração, pois isso pode ser um fator-chave em determinadas situações onde o colaborador precisa consultar para saber o que fazer ou com quem falar. Outro ponto importante a se considerar é a rotatividade de colaboradores na empresa. Precisa ter certeza de que quem for entrando precisa estar ciente da estrutura que existe dentro da organização, onde ela pode ser acessada e como. Em alguns casos, pode ser importante informar essa PSI para terceiros também. Você pode fazer isso disponibilizando acesso total ou parcial aos documentos. Talvez precise de treinamento e conscientização dentro daquilo que se aplica para ele. Algumas definições de requisitos de segurança da informação podem ser usados em contratos. E claro, o acompanhamento precisa ser feito por algum responsável da empresa. Sobre o programa de conscientização, todas as pessoas precisam compreender a PSI, porque ela vale literalmente para todas as pessoas, sem exceção.
todos da empresa têm a responsabilidade de fazer dar certo. Por isso, um caminho é fazer a PSI parte integral do dia a dia da organização. Um programa de conscientização vai te ajudar nisso. Isso pode ser feito adaptando processos já existentes e criando treinamentos internos. Você pode aplicar isso com videoaulas, com exemplos reais, com e-mails, com palestras, com workshops, comunicados oficiais, cartilha, material de conscientização, banner, etc. Existem várias opções. E você pode criar várias ações de conscientização. Por exemplo, quando o colaborador é contratado, ele pode fazer um treinamento para nivelar o seu conhecimento com o nível de segurança da informação que a empresa já possui. Ou você pode criar um treinamento depois de algum incidente de segurança mais sério que ocorreu. Você pode aprender com o problema, ver o que estava errado, corrigir e passar esse conhecimento para os demais para que isso não venha acontecer novamente. Ou também criar um plano anual com ações semanais, abordando vários assuntos de forma rápida e objetiva para lembrar sempre da segurança dentro da empresa. Sobre a revisão da PSI, é importante que ela seja revisada pelo menos uma vez a cada 6 meses. Os objetivos da empresa podem mudar, então a PSI precisa ser alterada para acompanhar os novos objetivos da empresa. É importante manter um histórico de revisão, com o nome dos responsáveis, versão e data. Tenha sempre evidências dessas revisões, porque elas serão usadas em auditorias. Dependendo do tamanho da organização, talvez seja importante mais de uma pessoa fazer a revisão dessa PSI. Isso vai aumentar a assertividade da PSI com os objetivos da empresa. E como que eu posso criar uma PSI? Não dá para pegar uma PSI de uma empresa e aplicar diretamente em outra empresa. Uma PSI pode até partir de um template. Se procurar na internet, você vai achar várias opções por aí. Mas é importante salientar que ela precisa ser adaptada para a empresa. Uma das coisas que vai te ajudar a criar uma PSI são as normas da família 27000. Todos os aspectos da empresa que você precisa considerar, você vai encontrar na ISO 27000. Você pode ler a documentação e extrair os requisitos que fazem sentido para a sua empresa. Ela é um ótimo ponto de partida. E com o passar do tempo, surgirão novos requisitos de segurança para a organização. Então é importante que você saiba criar um documento, explicar e detalhar o que a empresa precisa e colocar isso nos documentos. Além de ser um amontoado de documentos que o colaborador dorme enquanto lê, a PSI define as regras e orienta toda a organização em direção aos seus objetivos. Ela não é imutável e precisa ser revisada periodicamente. Unindo a estratégia e a direção da empresa, fica mais fácil assegurar a segurança da informação em todos os níveis da organização. E por esse vídeo seria isso. Se eu te ajudei a ficar mais seguro, se inscreve no canal e deixa o like. Me segue lá no Instagram e te vejo na próxima.